Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou muito grata por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar a palavra. Você pode se sentar. Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero muito poder compartilhá-la com você. Eu não sei como foi o seu ano de 2024, a Janiele até comentou sobre a retrospectiva. E sim, hoje é dia 15 de dezembro, é tempo da gente começar a fazer a nossa retrospectiva de como foi o nosso ano, como foi 2024. Eu não sei você, mas talvez eu, com certeza, me senti em alguns momentos distraída. Eu não sei o que te distraiu em 2024, mas eu espero que ao final dessa mensagem, ao final dessa palavra, nessa manhã, você saia daqui inspirado para viver o ano de 2025 de forma extraordinária. Que você saia daqui inspirado para viver o ano de 2025 na presença de Jesus e sem distrações. Amém? Eu quero compartilhar na leitura de Lucas 14, 16 a 24. Lucas, capítulo 14, 16 a 24. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E nesse contexto desse capítulo, Jesus estava na casa de um líder fariseu, muito importante, e ele estava ali justamente para comer. É muito legal o quanto que Jesus gostava de um tempo de mesa. Jesus gostava de sentar para comer, para falar, para compartilhar. E aí no verso 15 ainda, uma das pessoas que estavam ali à mesa com Jesus falou algo interessante. No verso 15 está escrito assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Mas aí, a partir do verso 16, quando Jesus vai responder a esse homem, começa a ficar claro que nem todo mundo pensa como aquele homem. Nem todo mundo está aspirando ou sonhando em sentar à mesa do reino dos céus. E aí Jesus respondeu, no verso 16 até o 24. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Hoje eu pretendo mostrar para você onde foi que talvez você tenha se distraído no ano de 2024 e como você pode fazer para não se distrair em 2025 e viver um ano extraordinário dentro do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou orar. Espírito Santo, fala comigo através de mim. Ah, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou no meu coração. E eu te peço, Pai, conduz essa palavra, conduz esse momento, ministra a cada coração. E que possamos sair daqui, ó Deus, tendo sido transformados, não pela palavra que eu vou falar, mas pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. E ela é transformadora, é nela que há vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a imaginar a seguinte situação. Cada ano que Deus nos concede é como um convite da parte de Deus para nós, para um grande banquete.
Então você imagina, vamos aqui fazer uma adaptação da parábola de Jesus. Deus, o grande Criador, nos convida para um grande banquete. Jesus, o Filho de Deus, vai estar à mesa nesse banquete, comigo e com você. E o convite é para uma mesa de comunhão com o próprio Cristo. Eu não estou falando que o rei da Inglaterra te convidou para um chá da tarde, não. Eu estou falando que o próprio Deus te convidou para sentar à mesa com Cristo, o seu Filho, para ter um momento de comunhão, para ter uma vida de comunhão com Ele. Imagine, então, que ano após ano, Deus tem nos feito o mesmo convite. Mas, por estarmos distraídos, não atendemos ao convite do Rei. E aí, a partir do verso 18, a gente vai ver as primeiras desculpas que foram dadas para aqueles convidados, né? Que aqueles convidados deram para não participar do banquete. No verso 18, a primeira desculpa para não aceitar o convite foi: o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Simplesmente, é como se a gente dissesse assim: Deus, comprei algo mais importante do que a minha comunhão contigo. Talvez você comprou um carro, talvez você pôde comprar uma casa, talvez você comprou um celular novo. E quem já teve ou tem ainda um telefone mais limitado, com pouco espaço, com pouca memória, sabe a luta que é estar com um telefone ruim nos dias de hoje. Você não consegue nem baixar um aplicativo. Aí Deus abençoa, Deus dá um celular novo. E aí a gente enche aquele celular de aplicativo, a gente tira foto de tudo, de todos, inclusive muitas selfies. Mas não usamos aquele mesmo celular para meditar na palavra. Afinal de contas, tem aplicativo da Bíblia ali também, não tem? Aquilo que antes era para ser uma bênção, rouba de nós o que temos de mais precioso, o tempo. Eu estava conversando com o meu marido sobre o que Deus vinha ministrando ao meu coração, e eu estava falando com ele que existe uma matemática que não fecha, porque nós enchemos a nossa casa de aparelhos domésticos que têm o objetivo de nos poupar o tempo, para que a gente possa ganhar tempo, né? Hoje a gente não precisa mais juntar lenha para cozinhar, nós temos o micro-ondas que faz ali rapidinho, o fogão elétrico, tem ali aquele robozinho que varre a casa. Eu ainda não tenho, eu pretendo ter, em nome de Jesus. Mas a gente vai tendo tantas coisas e parece que ainda assim não sobra tempo. Antigamente, para a gente poder se locomover de um lugar para o outro, ou a gente tinha carro, ou a gente já tinha que sair pensando onde vai ter o ponto de ônibus mais perto. Hoje em dia não precisa, porque é só pegar o telefone, pedir um Uber e você chega em qualquer lugar. E dentro do Uber, você pode fazer até uma reunião, você pode conversar com outras pessoas. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo e não temos tempo. Principalmente, não temos tempo para comunhão com Deus. Essa primeira desculpa me fez lembrar Marta. No mesmo livro de Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta estava ocupada, Marta estava preocupada e Marta estava desconectada da comunhão. A Marta não estava cometendo um pecado, mas por estar distraída com as suas ocupações, ela perdia a melhor parte. A limpeza da nossa casa está sempre impecável, mas talvez a nossa Bíblia não esteja sendo aberta.
A nossa família, que antes é uma bênção, muitas das vezes se torna a desculpa para não estarmos aceitando o convite do banquete com Jesus. Os filhos fazem uma reviravolta na nossa vida. Quando eles nascem, eles nos colocam de cabeça para baixo. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com meu filho de 10 anos, o meu outro de 1 aninho, que deve estar lá fora, e eu tenho a alegria de estar com a minha avó também, de 83 anos aqui. Olha que bênção! Mas filhos, eles mexem com as nossas estruturas. Antes do meu último filho, meu mais novo nascer, eu podia entrar no meu quarto, trancar a porta e ficar horas na presença de Jesus. E era tão bom. E aí, quando ele nasceu, não teve uma oração que não fosse com ele agarrado no peito. Não teve uma leitura da palavra que pudesse ser daquele mesmo jeito. E quantas vezes no decorrer desse ano eu chorei por causa disso. Eu falei, Senhor, eu estou com saudade de estar em profundidade com o Senhor. Até que ele ministrou no meu coração que eu deveria aprender a ouvir a voz dele no meio do barulho. E aí eu precisei resgatar aquele tempo que eu ia lavar a louça e chorar enquanto eu ouvia alguma coisa e era ministrada. E eu tive que aprender a ler livros, ler a Bíblia, tudo em áudio, porque a vida da mãe mudou. Graças a Deus eu tive muita rede de apoio. Quem já foi mãe, quem é mãe, sabe que rede de apoio é essencial, senão a mãe surta. Mas essa bênção também, às vezes, me deixava inquieta, porque a casa estava cheia. Mas Deus me deu o escape para poder buscar a sua presença. Quantas vezes o emprego se torna o motivo de nós não aceitarmos o convite para o banquete do Senhor. Nós choramos, reclamamos, falamos, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor, esse emprego não está o suficiente, Senhor, eu estou precisando de mais dinheiro. E quando o Senhor dá, a primeira coisa que a gente faz é não aparecer mais na igreja, ou não aparecer mais para comunhão com o Senhor. Às vezes, algumas bênçãos demoram para chegar, porque Deus está mais preocupado em não te perder. Porque Ele sabe que tem bênção, que vai afastar o seu coração dele. Perceba que a ocupação e a inquietação de Marta gera nela um sentimento de insatisfação com a sua irmã. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Além de ocupada e preocupada, Marta já estava ficando irritada com quem aceitou o convite. Já reparou que quando a gente está dando muitas desculpas para participar da comunhão, a gente começa a enxergar um monte de erro e defeito nos outros? E hoje, essa madrugada, eu fiquei refletindo justamente sobre isso, e eu vou ter que confessar. Eu estava dormindo, e aí do meu lado dorme um moço que ronca só um pouquinho. Marido de ninguém ronca, né, gente? Só o meu. E aí, eu estava pensando, gente, é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto a gente está dormindo, a gente está na mesma sintonia, ele não está me incomodando. Mas quando o bebê acorda e eu tenho que voltar a dormir, o ronco me incomoda. Nessa hora, o ronco me incomoda, porque eu preciso voltar a dormir. É mais ou menos assim. Quando a gente está na mesma sintonia dos nossos irmãos, a gente consegue orar pelos defeitos do irmão, a gente se oferece para ajudar o irmão. Mas quando a gente perde, quando a gente se desconecta da comunhão, o defeito do irmão vira só motivo para a gente reclamar, para a gente apontar, para a gente dizer que aquele ambiente não é mais um ambiente para você. Marta se incomodou com a sua irmã. Sempre que nos desconectamos da comunhão, erros e problemas começam a nos incomodar e o prazer de voltar para a comunhão se perde. A segunda desculpa que damos quando não aceitamos o convite de Jesus está no verso 19. Acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. A segunda desculpa que talvez eu e você tenhamos dado para não participar do banquete de Jesus em 2024
tenha sido aquilo que já foi adquirido no passado. Eu até quero estar na presença, eu até quero aceitar o convite para o banquete com Jesus, mas as minhas culpas não deixam. O medo de falhar, o medo de pecar, o medo de descobrirem o que eu fiz, ou o medo de descobrir quem eu sou de verdade. Esse medo me impede de aceitar estar na comunhão. Eu lembro da passagem que narra a experiência de Pedro, que ele teve ao andar sobre as águas com Jesus. Os discípulos estavam no barco, o mar estava agitado e avistaram Jesus indo até eles sobre as águas. E aí, quando eles viram, eles falaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro estava andando sobre as águas, até que ele prestou atenção no vento. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava firme. Quando ele prestou atenção no vento, ele se apavorou. Não é que o vento apavorou, é porque ele lembrou quem ele é. Tem tempestade que lembra quem nós somos, que lembra nossa incapacidade, que lembra que a gente não tem condições. Pedro não estava andando sobre as águas porque ele tinha capacidade para isso. Mas quando ele deu ouvido às vozes internas que o lembravam das suas limitações, ele falhou. Quando nós lembramos das nossas rejeições, quando nós lembramos das nossas feridas, de tudo de errado que nós já fizemos, das nossas limitações, nós esquecemos que quem nos convida a andar sobre as águas é Ele que nos garante. Esquecemos que aquele que nos convida para o banquete é aquele que nos purifica de todo pecado. Atualmente, estamos líderes de jovens e eu já tive a oportunidade de aconselhar alguns e às vezes vem alguém e fala, Mari, você não sabe os pecados que eu já cometi. Mari, você não sabe as coisas que eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E eu gosto sempre de lembrar a eles, o pecado não tem mais autoridade nenhuma sobre a sua vida. Romanos 6,14 vai dizer, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que você fez, aquela culpa que vem para te atormentar, não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você é de Jesus Cristo, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Nada do que você fez, nada daquilo que vem na sua mente para te lembrar que você é limitado, que você não tem capacidade, nada disso pode frear o que Deus quer fazer na sua vida, o que Ele já fez. Ele já te purificou de todo pecado. A terceira desculpa que nós damos para não aceitar o convite de Deus, sempre que inicia um novo ano, no verso 20, acabo de me casar, por isso não posso ir. E aí vem as desculpas, né? Acabei de me casar, estou namorando, amizades, preciso dar atenção para os meus amigos, tenho expectativas de outros para suprir, carências que me impedem de aceitar o convite para o banquete. Carências, necessidade do outro, mas não a necessidade de Deus. Relacionamentos, eles são ferramentas que podem nos aproximar ou nos afastar totalmente de Deus. Acredito que todo mundo conhece a história de Sansão. E Sansão, toda vez que eu ouço essa história, e aí é a hora que eu acho que eu sou colérica, Jéssica. Porque quando eu ouço a história de Sansão, eu fico assim, não é possível que ele não percebeu que ela estava querendo enganar ele. Não é possível, e aquilo já me deixa nervosa. Não é possível que ele não enxergou o quanto ela estava sendo falsa com ele. E aí a gente pode pensar, não é possível que essa pessoa não enxergue o relacionamento tóxico que ela está. Às vezes você está ali,
você não enxerga? Como que o meu amigo, a minha amiga não enxerga essa amizade que afastou ele de Deus, que afastou ele da igreja? Como que as pessoas não enxergam? Às vezes a gente pode pensar assim, mas Sansão não era diferente de muitos de nós. Por causa das nossas carências, por causa das nossas feridas, dos traumas, das rejeições que a gente já sofreu, nos deixamos enganar e permanecemos em relacionamentos que nos afastam de Deus. Sansão parecia forte, mas era frágil emocionalmente. Sansão estava cego pelas paixões, as coisas dessa terra. Quantas vezes a gente está investindo mais do nosso tempo em tudo que é terreno, mas não investimos tempo naquilo que é eterno. A tua alma é eterna, você nasceu de novo, Jesus veio, Jesus já te salvou, invista tempo com Ele, porque isso é eterno, mas nós estamos depositando todo o nosso tempo naquilo que é passageiro. Começa a namorar, some da igreja. Para cada amigo, uma personalidade diferente. Frequenta lugares que não convêm, mesas que não edificam e não aceita o convite para participar da mesa com Jesus. Talvez em 2024 você tenha se distraído com muitas ocupações, muitas preocupações. A culpa pelo leite que já foi derramado lá atrás, pelos pecados que já foram cometidos lá atrás, possam ter te assombrado. Talvez você tenha negado o convite e tenha se distraído com relacionamentos que te afastaram de Deus. Mas eu quero ler um último texto da palavra, que traz um conselho poderoso para que em 2025 você não venha mais se distrair. Efésios 5, de 15 a 21. Se você puder abrir, Efésios 5, de 15 a 21. No verso 15 e 16 está escrito assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Entenda que o próprio Deus está te dando uma orientação agora para o seu ano de 2025. Tenha cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não seja como insensato, mas sábio, aproveitando cada oportunidade. Para de dar desculpas para o convite de Deus para a sua vida. Não tem ocupação que seja mais importante do que participar do banquete com Jesus. Não tem culpa, não tem pecado que possa te afastar do banquete com Jesus. Não tem relacionamento que possa te distrair, que possa distrair os escolhidos de Deus para um banquete com Jesus. A parábola de Jesus conta as desculpas que os convidados deram, mas também conta que o dono da casa mandou buscar pessoas cheias de falhas, cheias de defeito, como eu e você, para encher aquele banquete. A porta está aberta para nós. Ele já nos convidou para participar do banquete. No verso 17 tem um segundo conselho. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, mas procure compreender a vontade do Senhor. E para conhecer essa vontade, não precisa fazer nada mirabolante. Teve uma vez que eu estava com tanta dúvida de qual era a vontade de Deus, que eu fiquei desesperada e queria ler livros para descobrir como eu descobri a vontade de Deus, porque eu não queria fazer nada diferente daquilo que fosse a vontade dEle. E aí eu li o livro e no final eu descobri que basta ler a palavra, orar, jejuar, buscar. Nós não conhecemos a vontade de Deus porque não fazemos o básico para ter um relacionamento com Ele. A gente não dedica tempo meditando na palavra. E meditar é você ler a palavra e ler de novo e mastigar aquilo e continuar mastigando até que aquilo se torne parte de você. A gente lê a palavra para ver se encontra uma resposta rápida no nosso dia. A gente precisa ler a palavra até que aquele princípio se torne parte de quem nós somos. É preciso encarnar a palavra de Deus. É preciso orar, porque se você não ora, você vai enfraquecer. É preciso jejuar, porque se você não jejuar, você vai enfraquecer.
Não é para Deus te dar algo que você está almejando. É porque se você não fizer, você vai cair. Você vai fraquejar. O terceiro conselho: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Quando fala não se embriague com o vinho, quer dizer, não se deixe levar pelos vícios. Não se deixe levar pelas paixões e apegos desse mundo. O vinho, as paixões desse mundo, elas vão te levar a excessos. Mas o Espírito Santo, ele te leva a uma vida de alegria. Cadê aquele tempo em que o crente era sinônimo de alegria? Esses dias, já tem um tempo, eu não vou lembrar o nome agora do documentário, mas eu assisti um documentário lindo, talvez que eu vou falar e você vai identificar, que mostra algumas senhoras no Nordeste do Brasil. E ali mostra, elas dão relatos de curas, de milagres que Deus fez na vida delas, que elas testemunharam. E é lindo de ver. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que cada um de nós, ao assistir aquilo dali, não quer viver aquilo. Sabe por quê? Porque para elas viverem aquele milagre, elas precisaram viver a escassez, elas precisaram lidar com a falta, com a incerteza. E nós não queremos ter que lidar com isso. Nós queremos o conforto. Nós queremos a previsibilidade de ter tudo sob controle. Só que, às vezes, o caminho do Senhor é justamente entregar o controle para Ele, e você não tem controle de nada. O quarto conselho, verso 18 e 19. Mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas existe um segredo para ser cheio. Para ser cheio, tem que estar compartilhando. Para ser cheio, você tem que se expor à presença dos seus irmãos também. Porque é justamente no compartilhar que Deus derrama. Quem se enche em casa sozinho, mas não se expõe à comunhão, nunca será cheio. Você pode meditar em casa, você pode ler em casa, mas é aqui na igreja que talvez um irmão vai te corrigir em amor, e talvez você vai perceber que precisa melhorar em alguma coisa. Tem que ser cheio, para ser cheio tem que estar compartilhando. Mas a gente está vivendo às vezes um evangelho muito pessoal. Um evangelho muito, eu aqui na minha vida não quero me envolver com muita gente, não. E não tem como ser cheio sem estar compartilhando. E o quinto e último conselho, no último versículo está escrito assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pela força do seu braço, você não vai conseguir. Pela força do seu braço, em 2025 você vai se distrair de novo. Pela força do seu braço não dá. Só se vive uma verdadeira transformação quem se submete ao exemplo e ao poder de Cristo. O exemplo de Cristo comunica a nossa mente como nós devemos agir. Mas o poder de Cristo é o que nos capacita. O poder de Cristo é o que nos encoraja. O poder de Cristo é o que nos reveste para fazer aquilo que humanamente nós não somos capazes. Mais do que um convite de Jesus para um ano na presença dEle, Jesus está te convidando para uma vida inteira e eterna com Ele. O convite de Jesus não é apenas para 2025. O convite de Jesus é para sempre. O convite de Jesus, Ele está interessado na sua vida, no seu coração. Ele está interessado em um relacionamento com Ele. Não negue o convite de Jesus para estar aos pés dEle, para sentar à mesa com Ele. Que nesse ano de 2025, você possa viver um ano extraordinário, não porque Deus te deu tudo, não porque não te faltou nada, até porque pode ser que falte tudo, desde que não te falte a presença. Ele precisa ser suficiente na nossa vida.
Fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Esse ano de 2024, eu sei onde foi que eu me distraí. Eu sei onde foi que eu dei atenção para coisas que não era para dar, negando o convite do banquete com Jesus. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar para que eu e você possamos sair daqui hoje inspirados a viver um 2025 na presença de Jesus. Eu não estou falando para você chegar em casa, fazer a sua lista de sonhos, de planos e apresentar para Ele. Eu estou falando para você chegar em casa e falar: Senhor, eu ainda não sei como vai ser. Na verdade, eu não quero nem saber como vai ser 2025. Eu só sei que eu quero viver os teus sonhos. Eu só sei que eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. A gente se acha suficiente ou importante demais para montar uma lista de planos e dizer assim: olha, Senhor, é só fazer desse jeitinho aqui, ó, que eu vou estar feliz a beça no final do ano. Aí às vezes acontece tudo que a gente pediu e a gente está triste, a gente está capenga, e a gente está falando assim: nossa, não era nada disso. É porque a gente não está perdendo tempo perguntando para Ele: Senhor, qual é os planos que o Senhor tem para a minha vida? Eu não tenho como saber como vai ser 2025. 2024 eu acho que eu planejei demais. Eu só sei que eu quero viver para a honra e para a glória do Senhor. E pode ser que Ele me mande fazer coisas que eu nunca sonhei, que eu nunca planejei, que eu nunca quis. Mas se Ele me mandar fazer, eu tenho que fazer, porque é para a honra e para a glória dEle. Sabe onde nós vamos encontrar satisfação? No centro da vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os planos do Senhor tomem a nossa mente, que o nosso coração, Deus, possa ser cheio da Tua vontade. Diminui o nosso eu, Senhor. Diminui, ó Deus, as minhas vontades, as vontades do meu irmão, para que a Tua vontade prevaleça. Deus, 2025 está entregue em Suas mãos. As nossas vidas estão entregues em Suas mãos. Usa esta igreja, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda, nos impulsiona, Deus, para que sejamos ferramentas nas mãos do Senhor, para enchermos todos esses bancos em todos os cultos. Pessoas estão lá fora, Senhor, e elas precisam ouvir a Tua voz, e nós estamos acomodados dentro da nossa casa, resolvendo os nossos problemas, Deus, mas nós queremos cuidar do Teu reino, fazer pelo Teu reino. Ah, Jesus, nos perdoe pelas desculpas que nós demos no decorrer de 2024 e talvez de uma vida inteira, mas que em 2025 os planos do Senhor possam nos tomar e nós possamos viver um ano extraordinário, não por nós, Deus, não pela nossa capacidade, Deus, mas porque é o Senhor que nos faz andar sobre as águas, é o Senhor que nos garante de que a vitória é certa, é o Senhor que tem um banquete celestial, um banquete lá no reino dos céus, mas também um banquete aqui na terra, quando nós nos expomos à Tua presença. Ah, Senhor, toma as nossas vidas, toma o nosso ano, e que 2025, ó Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, me arrependo.